Vamos imaginar agora que você ficou responsável por descobrir, dentre uma lista com o nome de várias pessoas, qual é o nome que possui a maior quantidade de caracteres. Como é que nós podemos representar isso trabalhando com matrizes? Veja bem, no vídeo anterior eu falei que em uma matriz, cada uma das linhas, na verdade, é um vetor. Sabendo disso, então nós podemos declarar uma matriz de caracteres na qual cada uma das linhas vai armazenar cada um dos nomes. Feito isso, então o meu problema consiste em encontrar a linha na qual eu possuo a cadeia de caracteres mais comprida, com mais caracteres. Como é que nós podemos implementar isso? Primeiro, vamos definir uma constante simbólica que vamos chamar de max n. Então n seria o número máximo de nomes que eu devo receber no meu programa. Vamos colocar aqui que são no máximo 100 nomes. Depois vamos definir aqui um tamanho máximo para a cadeia de caractere que vai representar o nome. Então no máximo um nome possui 50 caracteres. No meu programa, o que é que eu preciso colocar aqui? Então vamos chamar a nossa matriz de nomes, aonde eu tenho max n linhas por max nome colunas, ou seja, 100 linhas, e em cada linha, cada uma destas 100 linhas, eu consigo guardar 50 caracteres. Então eu consigo armazenar 100 cadeias de caracteres de capacidade 50. Como o usuário vai informar quantos nomes ele vai digitar, vamos criar aqui uma variável chamada n. Então, primeiro, usuário, informe a quantidade de nomes. Então, o nosso usuário vai informar um valor para n. Feito isso agora, eu preciso efetuar a leitura de cada um desses nomes. Nesse caso, vamos considerar o nome completo das pessoas, nome e sobrenome. Então, como são n, vamos criar um laço de repetição que vai solicitar o nome e sobrenome por n vezes. Então, meu i começa em 0, até que o meu i seja menor do que n, i mais mais. Aqui é que vem a grande diferença. Como cada uma das linhas da matriz é um vetor, é uma cadeia de caracteres, então nós vamos utilizar o cin.getLine para fazer a leitura dessa cadeia de caracteres. E agora, qual é o parâmetro que representa a nossa cadeia de caracteres? Então vá na matriz nomes e acesse a linha i, ou seja, o iésimo vetor dentro dessa matriz, a iésima linha. Ela como um todo é que está sendo passada para cá, o endereço desse vetor, e a função getLine vai preencher justamente na linha i todos os caracteres que o usuário digitar até que o Enter seja pressionado. Ao final da sequência de caracteres digitada vai ser colocado também o contrabarra 0. Então aqui eu vou colocar aqui max nome como limite para a leitura. Veja que a matriz, por exemplo, ela é uma matriz 100 por 50. Mas em cada uma dessas linhas eu posso ter uma quantidade diferenciada de colunas, não tem problema. Eu sei que são 50. Algumas ao final poderão ficar sem um conteúdo inserido. Então com isto aqui eu li uma lista com n nomes próprios. Aqui tem só um detalhe importante. Quando eu faço a leitura deste valor para n aqui, que é um inteiro, na memória fica o caractere de escape, o caractere Enter que foi digitado quando eu pressiono. Quando eu chego na chamada dessa função aqui, esse caractere n pode configurar o final de uma operação de leitura, ou seja, o compilador vai pular a leitura do primeiro nome. Para evitar que isso aconteça, nós podemos utilizar aqui o comando, a função cin.ignore. Então o que é que ela faz? Li um valor para n, limpei o buffer de leitura e agora sim vou fazer a leitura dos nomes. Então sempre que você for ler uma cadeia de caracteres, mas antes tiver lido um valor inteiro, você vai precisar utilizar essa função. Caso contrário, a leitura do primeiro nome não vai ser efetuada corretamente. Então aqui li todos os nomes. O que eu preciso fazer agora? Preciso achar
em qual linha eu encontro o maior valor. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável inteira e vamos chamar linha do maior. Então, nesta variável, vamos salvar o índice da linha onde eu tenho a maior quantidade de caracteres. Como eu quero calcular a quantidade de caracteres de uma cadeia de caracteres, nós podemos utilizar a biblioteca CString e a função strlen. Então vamos incluir aqui a biblioteca e vamos fazer o seguinte, lidos os nomes, vamos supor agora que o maior nome até o momento está na linha 0. O que é que nós vamos fazer? Vamos comparar agora o tamanho das demais linhas com o conteúdo desta linha 0 e caso em alguma linha eu tenha uma quantidade maior do que nesta linha 0, nós atualizamos o valor da variável linha maior para o novo índice, onde foi encontrado o novo maior. Então aqui, vamos percorrer a lista dos nomes. Como a linha 0 já foi considerada como a maior no primeiro momento, nós podemos começar a comparação a partir da primeira linha, da segunda linha, ou seja, a linha de índice 1. Então comece I do 1 até que I seja menor do que o N e a cada iteração I++. Se, quando eu chamo a função strlen para a lista de nomes no índice I, e este valor aqui é maior do que quando eu chamo a função strlen para a lista de nomes no índice linha maior, então se isto aqui é verdade, significa que eu encontrei um nome que tem mais caracteres do que aquele que eu considerava o maior até o momento. Então, vamos mudar a variável linha maior para o valor do I. Na próxima iteração, então, a próxima linha vai ser comparada com esse novo maior. Fim desse laço de repetição, o que eu sei? Quero mostrar qual é o maior nome, basta imprimir o conteúdo da matriz na linha maior. Então vamos colocar aqui cout maior nome. Então aqui nomes, linha maior. Então vamos testar o nosso código. Forme a quantidade de nomes. Vamos colocar aqui 3. Então vamos colocar Maria Aparecida, Enter. Então salvou o primeiro. João das Neves seria o nosso próximo. E por fim, Luciana Almeida. Nesse caso nós teríamos um empate, não implementamos isso. Então vamos colocar mais um sobrenome. Luciana Almeida Souza. Bom. Então veja, maior nome, Luciana Almeida Souza. Nosso código funcionou. Então aqui revisando, o que é que eu fiz? Declarei uma matriz chamada nomes, que tem no máximo max n linhas, e em cada uma destas linhas eu consigo armazenar max nome caracteres. Uma variável n para solicitar ao usuário quantos nomes ele vai informar, e uma variável linha maior que guarda o índice da linha onde eu tenho o maior nome informado. Então, usuário, informe quantos nomes você vai digitar. Chamo a função semignore para limpar o buffer, a memória de leitura, porque eu li um valor numérico antes de ler uma cadeia de caracteres, então sempre vou fazer isso. Agora aqui, para cada uma das linhas I da matriz, chame a função getLine. Então isso vai colocar uma cadeia de caracteres, incluindo espaços lá dentro, colocando contrabarra 0 no final da linha. E agora eu vou para o algoritmo onde eu acho o maior. Então, primeiro, supôs que o maior nome está na linha 0. Procuro em alguma outra linha alguém que tenha mais caracteres do que a linha 0. Se eu encontro, então eu mudo para I. Ou seja, a linha onde eu encontrei este novo nome que é maior. No final do laço, então, basta imprimir matriz na linha maior. Veja que agora a manipulação de dados começa a ficar interessante, porque você consegue imaginar um maior leque de problemas que podem ser representados trabalhando com matrizes.